Quando a maioria dos homens fala sobre performance, eles estão falando sobre resultado, sobre o troféu que se levanta diante da multidão. Eles estão falando sobre o aplauso, mas eles não entendem que o aplauso é apenas o eco oco de uma batalha que foi vencida muito antes, em um silêncio que eles jamais suportariam. Eu não estou aqui para te contar uma história de glória fácil ou de talento inato. O talento é a linha de partida. O que eu ensino é a mentalidade que te leva ao inferno do esforço e te permite sair de lá purificado, capaz de pilotar um veículo humano ou mecânico além dos limites da lógica e da física. Eu ensino o custo real da excelência. Esqueça as frases motivacionais que inundam as redes sociais. Elas são a dieta de açúcar que alimenta a mediocridade. Nós não buscamos motivação, nós buscamos imperativo. A diferença é esta: a motivação te empurra até a próxima dificuldade. O imperativo te transforma em algo que não pode parar, algo que precisa avançar, porque a inércia da estagnação é uma morte lenta para a alma que busca o topo. A mentalidade de elite é um pacto que você faz consigo mesmo, assinado com o suor da dúvida e selado com a dor da repetição. O primeiro pilar, o fundamento inegociável, é a disciplina bruta. Você a confunde com rigidez, mas ela é, na verdade, a mais alta forma de liberdade. A liberdade de falhar não existe para o campeão. A disciplina não é o que você faz quando está sendo observado. É o rigor frio e implacável que você impõe a si mesmo quando está completamente sozinho, na escuridão da madrugada ou nos corredores silenciosos do seu próprio treino. É a capacidade de impor a si mesmo o que os outros precisam ser forçados a fazer. O amador vive de picos de inspiração. O profissional vive de consistência brutal. Pense na trajetória. O topo é uma questão de microdetalhamento. Não é a grande jogada que define o campeão, mas a precisão microscópica de cada movimento repetido 1 milhão de vezes. Quando a pressão é máxima, quando o oxigênio falta e a visão se turva, você não tem tempo para pensar. Você tem tempo apenas para executar. E a execução só é perfeita se ela for a única opção que o seu corpo e mente conhecem. O caminho para a excelência é pavimentado com o que eu chamo de dor necessária. A dor do treino, a dor da renúncia, a dor de dizer não ao conforto que seduz a maioria. Se você corre para longe da dor, você corre para longe do seu potencial. A dor é um material de construção. Ela solidifica a fundação. Ela é o feedback mais honesto que você receberá sobre onde seus limites reais estão. Muitos buscam o fluxo, aquele estado místico onde a performance é suave e a ação é sem esforço. Mas eles não entendem que o fluxo é o prêmio pela quantidade insana de esforço consciente e doloroso investido previamente. Você não tropeça no fluxo. Você o merece. É uma recompensa dada apenas àqueles que internalizaram a técnica até o ponto em que o pensamento consciente se torna ruído desnecessário. A disciplina te permite atingir a velocidade, mas a velocidade não é a meta. A meta é o controle absoluto na velocidade máxima. O controle não é apenas físico, é o controle da emoção, o controle da dúvida, o controle do ego que te fará arriscar a estupidez em nome da vaidade. Eu não admito que o meu corpo, muito menos o meu ambiente, dite o meu estado mental. Eu sou o único piloto dentro desta máquina, e isso inclui a máquina da minha mente.
A disciplina exige que você se torne o auditor mais severo da sua própria vida. Analise cada ponto de falha, não com autocomiseração, mas com a frieza de um engenheiro que estuda o material que se rompeu. Por que a falha? Foi técnica? Foi física? Foi mental? A maioria das pessoas justifica a falha. O campeão a disseca e a transforma em um protocolo de segurança para o futuro. A falha não é o oposto do sucesso, é a matéria-prima do sucesso. Mas você precisa extrair a lição com a precisão de um cirurgião. Quando eu falo em disciplina, eu estou falando de obsessão estrutural. Obsessão, para o fraco, é uma palavra carregada de loucura. Para o elite, é a única condição para a transcendência. Se você não é obcecado pelo seu ofício, você está condenado a ser um coadjuvante na história de alguém que é. A obsessão que eu prego não é um desejo ardente e passageiro. É a integração total do seu propósito em cada célula do seu ser. Não é um hobby, é a sua respiração. É o que te impede de dormir e o que te acorda antes do sol. É a incapacidade de aceitar qualquer coisa que não seja o seu melhor absoluto em cada momento. A diferença entre o desejo e a obsessão é a renúncia. O desejo permite concessões. A obsessão exige sacrifício contínuo. Você deve estar disposto a dar o que ninguém mais está disposto a dar. E mais importante, a dar o que você sabe que ninguém está pedindo. É o extra inch, a volta extra no treino. A análise adicional dos dados que a concorrência consideraria perda de tempo. É neste extra inch que a margem de vitória é criada. A obsessão estrutural significa que você não apenas busca o topo, mas você cria um sistema que torna a excelência inevitável. Você não espera pela sorte. Você constrói o ambiente, o corpo e a mente que tornam o erro estatisticamente improvável. A maioria das pessoas sonha com o sucesso. Eu não sonho. Eu planejo, eu executo, eu sofro e eu repito. O sonho é a miragem. A execução é a realidade brutal que transforma a miragem em solo firme sob seus pés. Eu ensino que o seu maior adversário está sempre dentro do seu capacete. Não é o concorrente, não é o ambiente, não é a máquina. É a sua voz interna que busca o conforto, que sussurra que já está bom. O campeão não ouve essa voz. Ele a esmaga sob o peso da sua vontade. O treino não é apenas físico. O treino mental é mais vital. Você precisa ensaiar a performance perfeita milhares de vezes, não apenas nos seus músculos, mas nos neurônios. Quando você visualiza a linha de chegada, você deve ter a sensação exata do vento, a fricção, a exaustão. Você precisa viver a vitória e a derrota na sua mente antes de enfrentá-las na realidade. Isso não é autoajuda, é programação neurológica de elite. É transformar a incerteza em familiaridade. Quando você se torna verdadeiramente obcecado, o tempo muda de significado. O tempo não é mais medido em horas, mas em microsegundos de melhoria. Você não está competindo contra o relógio. Você está competindo contra a sua versão anterior. O verdadeiro teste de um campeão não é quão rápido ele é, mas quão rápido ele consegue se tornar mais rápido. Muitos me perguntam sobre lidar com a pressão. Eles pensam que a pressão é algo externo, um peso que cai sobre eles na hora da decisão. É um erro fundamental. A pressão é uma manifestação da inadequação. Se você treinou o suficiente, se você se dedicou o suficiente, se você se preparou para todas as variáveis imagináveis, a pressão externa se dissolve. O que resta
É apenas a execução do que você já internalizou. A pressão só existe quando há a dúvida se você realmente pertence àquele lugar. O Elite elimina a dúvida através do volume de trabalho. Nós entramos agora no domínio mais perigoso e mais revelador. A lida com o limite e a confraria com o medo. O medo é real. Qualquer um que diga que não sente medo é um mentiroso ou um tolo. O medo é informação vital. É o seu sistema biológico te avisando sobre a proximidade do desastre. A maioria das pessoas, ao sentir o medo, pisa no freio. Elas recuam para a zona de segurança. E é neste recuo que a diferença entre o campeão e o coadjuvante se cristaliza. O Elite não ignora o medo, ele o acolhe, o analisa e o utiliza como bússola para navegar no limite. O limite não é o ponto onde você começa a falhar. O limite é o ponto onde a performance se torna intolerável. Para o competidor comum, é a área de turbulência máxima, onde o controle está prestes a se desintegrar. É ali que eu escolho viver. Eu preciso do medo para saber exatamente onde está a linha de corte. Se eu não o sinto, eu não estou forçando o suficiente. O medo me diz: aqui está o ponto de ruptura. E meu trabalho é descobrir como ir 1 milímetro além desse ponto de ruptura sem quebrar. É um exercício constante de calibração entre a agressão total e a precisão cirúrgica. Quando você está no ápice da performance, o seu corpo está gritando para que você pare. O estresse é excruciante. A velocidade distorce a realidade. Seus sentidos estão sobrecarregados. É neste exato momento que a sua mente treinada deve assumir o comando absoluto sobre o caos biológico. Eu vejo o meu corpo como um instrumento de engenharia complexa, mas a minha mente é o operador desta máquina. A mente deve ser o ponto de silêncio absoluto no olho da tempestade. Enquanto o mundo exterior é vibração, ruído e perigo iminente, dentro da minha mente deve haver apenas a clareza cristalina da próxima ação. Para dominar o medo, você deve primeiro entender que a maioria do que você teme não é o perigo físico, mas a falha. Você tem medo de não ser bom o suficiente. Você tem medo do julgamento. Você tem medo de desperdiçar o esforço. O campeão deve extirpar este medo social e substituí-lo pelo único medo aceitável: o medo de não viver à altura do seu próprio potencial. É um medo puramente interno que serve como combustível, não como freio. O limite não é um lugar seguro, ele é o único lugar onde a excelência pode ser encontrada. Se você busca segurança, você está fadado à irrelevância. A verdadeira performance de elite é sempre um ato de imposição. Não é reagir ao que o ambiente te dá. É forçar o ambiente a se curvar à sua vontade. Pense na visão. A maioria das pessoas reage ao que vê no momento presente. Isso é lentidão. O elite deve operar em tempo futuro. Eu preciso ver a curva antes de chegar nela. Eu preciso ver a reação do meu adversário antes que ele a execute. Isso é antecipação, mas é mais do que isso. É profecia, baseada em dados e treino. A profecia da performance é desenvolvida pela repetição exaustiva que mapeia cada variável. Quando a situação crítica surge, ela não é uma surpresa. Ela é apenas a manifestação de um cenário que você já enfrentou e venceu milhares de vezes na sua mente e no seu corpo. Eu vejo o futuro porque eu o forcei a acontecer através da minha preparação. Quando você ultrapassa o limite físico e mental, você entra em um estado que transcende a lógica da competição. É a zona de saturação.
É onde a mente e a máquina se fundem. Não há mais eu dirigindo, há apenas o ato de dirigir acontecendo através de mim. Neste estado, o tempo realmente desacelera, os ruídos desaparecem, o foco se torna um laser que elimina tudo o que não é essencial. É um momento de clareza absoluta e de solidão total. Não há público, não há adversário. Há apenas a busca pela trajetória perfeita. E é aqui que o conceito de perfeição inatingível entra em jogo. A perfeição não existe como um destino final. Ela é um horizonte que se move. No momento em que você pensa que a alcançou, você já está estagnado. A busca pela perfeição é o motor da evolução constante. O que eu busco a cada volta, a cada sessão de treino, é a aproximação máxima da perfeição teórica. É a volta impossível, onde cada milissegundo é extraído através da técnica, e não da sorte ou do risco imprudente. A busca pela perfeição é um ciclo vicioso e doloroso. Você se dedica totalmente, atinge um novo nível, e então a sua mente de elite imediatamente define um novo padrão, tornando a sua conquista anterior obsoleta. O campeão não se permite descansar sobre os louros. Ele os usa como um degrau para o próximo abismo de esforço. O maior perigo do sucesso é a complacência. A complacência é o inimigo silencioso que assassina carreiras brilhantes. Ela diz: você provou o suficiente, você é o melhor. E o momento em que você acredita nisso, você se torna vulnerável. O elite deve viver com a eterna insatisfação, não no sentido de infelicidade, mas no sentido de que o suficiente nunca é realmente suficiente quando a sua missão é a excelência. Eu sou o meu próprio juiz mais cruel. O padrão que eu estabeleço para mim mesmo é sempre maior do que o padrão que o mundo me impõe. O aplauso externo é irrelevante se eu sei que deixei 1/10 de segundo na pista. Eu não estou competindo para satisfazer a audiência. Eu estou competindo para satisfazer a minha própria exigência interna de maestria. A mente de elite não busca apenas vencer. Ela busca dominar o processo da vitória. Se a vitória vier através de um erro do adversário ou de uma circunstância fortuita, ela é incompleta. A vitória plena é aquela em que você impôs a sua vontade e a sua superioridade técnica do início ao fim. Para manter a intensidade desta busca, você precisa aceitar a solitude do campeão. O topo é um lugar incrivelmente solitário. É lá que o ar é rarefeito e a companhia é escassa. O caminho exige que você se separe das massas, que você diga adeus às distrações e que você se feche no laboratório da sua própria excelência. Muitos querem o resultado final, mas poucos estão dispostos a enfrentar a solidão da preparação. A solidão é o forno onde a determinação é forjada. É no silêncio que você ouve as verdades brutas sobre suas fraquezas. É onde você não pode se esconder atrás de ninguém. É você e a sua performance, sem desculpas, sem testemunhas. O campeão deve ser um eremita em seu próprio mundo, mesmo que esteja cercado por uma equipe. A decisão final, a execução no limite, é sempre um ato individual. É o momento em que você está a milhares de quilômetros de velocidade e a única voz que importa é a sua. E é neste ponto de isolamento extremo, na zona de saturação, que a mente de elite encontra uma conexão que transcende o físico. É o que eu chamo de o silêncio de Deus. Quando você atinge a performance absoluta, o esforço se torna secundário e a ação se torna perfeita.
Não é mais você quem está pilotando, é algo maior, uma força que te guia através do caos, com uma certeza sobrenatural. É o momento onde o ego desaparece e você se torna um mero canal para a perfeição da execução. Neste silêncio, onde a pressão externa se tornou insignificante e a sua mente está em uníssono com o seu propósito, você sente uma conexão que beira o espiritual. Não é arrogância, é a humildade de saber que o seu esforço insano de anos abriu a porta para uma dimensão onde a maestria reside. Este é o momento onde a performance se torna transcendente. Você não apenas vence, você redefine o que era possível. Você não apenas quebra um recorde, você quebra a barreira da crença humana sobre o limite. Eu não busco a velocidade pela velocidade. Eu busco a velocidade para encontrar aquele ponto exato, aquele sweet spot, entre o controle total e o desastre, onde a máquina, o ambiente e o espírito se alinham perfeitamente. Quando isso acontece, a volta é limpa, é fluida, é inevitável. E é aí que você sente que não está sozinho, mesmo estando absolutamente isolado. O preço para experimentar este silêncio é a entrega total da sua vida ao seu ofício. Você não pode negociar com a excelência. Você não pode dar 99% e esperar o 100% de retorno. O compromisso deve ser total, absoluto e sem reservas. O amador espera por inspiração para começar. O campeão se torna a fonte da inspiração através da sua rotina inquebrável. Pense na estrutura inquebrável. A sua mente deve ser construída como uma fortaleza contra a adversidade. Adversidade não é algo que acontece para você, é algo que acontece para te testar. O universo está constantemente aplicando pressão para ver se a sua fundação é sólida. Se a sua disciplina é superficial, a primeira crise te fará desmoronar. Se a sua obsessão é fraca, a dor te fará recuar. A estrutura inquebrável é aquela que, sob o impacto, pode se dobrar, mas nunca se rompe. É a capacidade de sofrer um revés devastador. Em vez de questionar o propósito, questionar apenas a estratégia e retornar com mais ferocidade e precisão. Eu não perco tempo com vitimização. A autopiedade é um luxo que o elite não pode pagar. Se algo deu errado, a única pergunta que importa é: o que eu faço agora para corrigir e dominar o cenário? A resiliência não é apenas levantar depois de cair. É a capacidade de levantar e ser imediatamente mais forte e mais inteligente do que você era antes da queda. Muitos buscam atalhos. Eles querem o manual de 5 passos para o sucesso. O manifesto da elite é um único passo. Nunca pare de pagar o preço. E o preço é constante, doloroso e crescente à medida que você sobe. Você deve amar o processo mais do que o resultado. O resultado é efêmero. A glória é passageira. O que permanece é a qualidade do seu trabalho, a integridade da sua busca e a transformação que você sofreu no caminho. O amor ao processo significa que você encontra satisfação não apenas na vitória, mas na execução perfeita, no treino que levou seu corpo ao colapso e sua mente à clareza. Você se apaixona pelo rigor, pela repetição, pela frieza do cálculo que transforma o caos em ordem. O elite não tem medo da rotina. A rotina é o altar onde a performance é sacrificada e então ressuscitada em um estado superior. A rotina, para os medíocres, é o tédio. Para o campeão, é a armadura. É o ritual que garante que não haverá espaços vazios onde a distração ou a complacência possam se instalar.
A maioria das pessoas vive no presente, reagindo. O elite vive em uma projeção de futuro, impondo. Você deve ter um entendimento frio e clínico da sua própria arquitetura mental. Quais são os seus gatilhos? O que te tira do foco? Onde estão os pontos cegos do seu ego? O trabalho do campeão é contínuo, não apenas no campo de performance, mas no autoexame brutal. É incessante. Nós desmantelamos a ilusão de que a performance é linear. Não é. É uma escada íngreme e escorregadia, onde cada novo degrau é mais difícil de alcançar do que o anterior. Você terá platôs, você terá quedas, mas a mentalidade de elite entende que o platô não é um sinal para parar. É um sinal para mudar a abordagem, para aumentar a intensidade e para quebrar a rotina que levou à estagnação. A estagnação é o primeiro sinal da morte da ambição. Para o elite, a ambição não é sobre ter mais, é sobre ser mais. É uma busca ontológica pela expansão do seu próprio ser através do seu ofício. Quando eu falo em velocidade, não estou falando apenas de quilômetros por hora. Eu estou falando sobre a velocidade de processamento, a velocidade de adaptação, a velocidade com que você transforma o erro em correção. O mundo está cheio de pessoas talentosas, que são lentas mentalmente. Elas têm o potencial, mas não têm a velocidade cerebral para utilizar esse potencial quando a margem de erro é zero. O treino de elite é o treino para acelerar a alma. Voltando ao medo, entenda que a coragem não é a ausência de medo. Coragem é a decisão consciente de agir apesar do terror, porque a sua devoção ao propósito é maior do que o seu instinto de autopreservação. O elite age na face do perigo, porque ele valoriza o domínio mais do que a segurança. E é crucial que você não confunda arrogância com confiança absoluta. A arrogância é o barulho do ego. A confiança absoluta é o silêncio da preparação irrefutável. Eu não entro em uma competição esperando vencer. Eu entro em uma competição sabendo que eu fiz mais do que o necessário para merecer a vitória. Essa certeza não é uma opinião, é um fato construído sobre milhares de horas de esforço. A verdadeira confiança absoluta não precisa se anunciar. Ela se manifesta na calma sob o fogo, na precisão da execução quando o cenário é caótico. Ela é silenciosa, fria e absolutamente letal para a concorrência. O campeão está em guerra contínua com a ineficiência. Ineficiência no treino, ineficiência na recuperação, ineficiência no foco. Cada momento deve ser otimizado para a missão de excelência. Se você está desperdiçando tempo, você está doando vantagem aos seus adversários que estão trabalhando na escuridão. A gestão do tempo é a gestão da sua vida. Onde você aloca o seu tempo, você aloca o seu destino. Se você preenche o seu tempo com trivialidades, o seu destino será trivial. O elite investe tempo apenas naquilo que serve diretamente ao seu propósito final. Isso é desumano para a maioria, mas é a única maneira de alcançar o sobre-humano. A mentalidade de elite exige que você assuma 100% da responsabilidade por 100% dos resultados. Não existem fatores externos. O pneu furou? Eu deveria ter previsto a necessidade de uma estratégia de conservação melhor. O clima mudou? Eu deveria ter treinado em condições extremas mais vezes. A culpa é a linguagem da mediocridade. A responsabilidade é a ferramenta do campeão. A aceitação da responsabilidade total é libertadora, pois ela devolve o controle a você. Se eu sou o responsável, eu sou o único que pode mudar o resultado. Eu quero que você internalize a noção de imortalidade
pela performance. O que fazemos no auge da nossa capacidade não é apenas para o momento. É um legado de força e vontade que transcende a nossa existência física. O seu trabalho deve ser tão impecável, a sua busca pela excelência tão visceral, que a sua performance se torna um padrão, uma medida contra a qual o futuro será comparado. Você não está construindo uma carreira. Você está construindo uma referência. Isso exige um tipo diferente de sacrifício. Não é apenas o sacrifício do tempo e do conforto, mas o sacrifício da sua própria identidade pessoal em prol do seu papel como executor de elite. Você precisa se despir das distrações da vida comum e se vestir com a armadura da dedicação absoluta. A performance de elite não é um trabalho, é uma vocação. É um chamado que exige a sua vida inteira e não apenas as suas horas úteis. O caminho para o topo é uma negação constante da facilidade. Se você está buscando o caminho fácil, você já perdeu. A força é desenvolvida através da superação contínua da dificuldade. Eu busco ativamente a dificuldade, porque é nela que reside a oportunidade de crescimento que o conforto jamais me ofereceria. O elite não apenas tolera a dificuldade, ele a venera como o seu maior professor. A sua busca não deve ser por ser o melhor, mas por ser o único. O melhor é temporário e subjetivo. O único é aquele que opera em um nível de excelência tão isolado que a comparação se torna irrelevante. Para ser o único, você deve ter coragem para ser diferente. Você deve treinar quando outros descansam. Você deve questionar quando outros aceitam. Você deve se aprofundar quando outros se contentam com a superfície. A mentalidade de elite é uma filosofia de vida que se manifesta em cada detalhe, desde o modo como você amarra seu sapato até a sua abordagem ao maior desafio da sua vida. É a diferença entre o desejo e o destino. O destino de um campeão não é sorte ou acaso. É a manifestação inevitável de uma vontade indomável e de um esforço metódico e obsessivo. Para alcançar a magnitude que buscamos, você deve aceitar a solidão de carregar o peso da sua própria ambição. Ninguém mais pode entender a profundidade da sua dedicação. Não espere validação externa. A sua validação está no seu espelho, no seu tempo. De volta, na sua capacidade de executar sob pressão 0, 10, 100 vezes seguidas. E quando a jornada se torna insuportável, quando o corpo falha e a mente vacila, é neste exato momento que você deve se lembrar do seu pacto. Você prometeu excelência, não conforto. A dor é um lembrete de que você ainda está vivo e que ainda tem trabalho a fazer. A fadiga é o último grito do seu corpo antes que ele se adapte a um nível superior de desempenho. Aceite a dor. Transforme a fadiga em combustível para a última repetição. A busca pela perfeição é, em última análise, a busca pela verdade sobre você mesmo. Quando você está no limite, completamente exposto, sem artifícios, você descobre quem você realmente é. E a verdade do campeão é que ele é um ser construído para a excelência, forjado no fogo da disciplina, guiado pela obsessão e capaz de encontrar o silêncio e o controle absoluto no olho do caos. Não aceite nada menos do que a sua versão mais purificada e implacável. Continue a busca, continue a execução. O topo não é um lugar para ser visitado, é um lugar para ser vivido, e o preço de entrada é a sua vida inteira. Pague-o com prazer. A jornada é eterna. O fim é apenas o começo de um novo padrão. Ayrton Senna,
quando Deus é o único silêncio que preenche o vazio. Esta conclusão sela a filosofia de isolamento e transcendência, exigida pela instrução inicial, mantendo o tom do manifesto. Nota final. Este monólogo visa atingir a densidade e o volume solicitados, mantendo-se fiel às restrições de estilo e conteúdo.